Boa noite. Boa noite. Está começando agora o TJ PUC. O TJ PUC é um telejornal laboratorial da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas, voltado para os universitários da RMC. Esta edição é orientada pelo professor Celso Budstein. O modelo de ciclo divide opiniões entre alunos e professores. Entenda o NFT, produção que gera debate entre especialistas e consumidores. Conheça as expectativas dos universitários sobre a seleção brasileira da Copa do Mundo deste ano. Coletivos buscam menos burocratização e mais espaço para o diálogo na PUC Campinas. Entrevista exclusiva com Ana Carolina Salles, integrante do coletivo Olga Benário, sobre o funcionamento e a importância de um coletivo na universidade. A partir de agora, no TJ PUC. Conheça a programação do mês de maio no Mescla para quem tem vontade de empreender e inovar. O Mescla é um ambiente desenvolvido pela PUC Campinas, que oferece eventos sobre temáticas como inovação, tecnologia, estratégia de negócios, palestras, hackathons, entre outros. A unidade programa a 6ª Mostra de Inovação e Empreendedorismo Motive-se, e as apresentações têm como intuito viabilizar a compreensão do universo de startups. O evento será presencial no Espaço Mescla, no campus, nos dias 18 e 19 de maio, das 4 da tarde às 8 da noite. As inscrições estão abertas até 13 de maio e podem ser feitas individualmente ou em grupos de até 8 pessoas. Os interessados devem elaborar um template apresentando o objetivo do projeto, justificativas e o produto. As 40 melhores propostas serão apresentadas na mostra, cada uma com 5 minutos, e serão avaliadas pelos docentes do Mescla e pelos profissionais do Venture Hub. Dentre os escolhidos, serão selecionados 15 grupos que poderão ingressar no programa de aceleração de startups. E a aparição de animais silvestres se torna frequente nos campos da PUC. Nos últimos meses, a aparição de animais silvestres no campus 1 e 2 da PUC Campinas foi assunto entre a comunidade escolar e gerou preocupação em quem frequenta os espaços universitários. Dentre os animais, uma onça pintada passeava livremente pelo espaço externo do campus 2, enquanto uma cascavel foi flagrada próximo às quadras poliesportivas do campus 1. Felizmente, os animais não feriram ninguém. Há relatos de colaboradores da universidade sobre essas aparições. Elas são frequentes e cobras de diferentes espécies já foram vistas pelas áreas livres. Os funcionários da jardinagem acompanham o resgate dos animais e costumam capturá-los e apreendê-los em caixas de acrílico, com auxílio de cabos e luvas para que eles não fujam, uma vez que o corpo de bombeiros geralmente demora para realizar o procedimento. Em caso de emergência envolvendo esses animais, é importante entrar em contato com a Central de Emergência da PUC, com o Corpo de Bombeiros ou diretamente com o 5º Batalhão da Polícia Ambiental de Campinas. E o aumento de roubos e furtos preocupam os estudantes e colaboradores da universidade. Com a flexibilização das normas sanitárias em função do isolamento causado pela pandemia de Covid, na volta às aulas presenciais, foi evidenciada uma defasagem na segurança pública nos arredores da PUC Campinas. E segundo dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, SSP, há a constatação de aumento de 29% nas ocorrências de roubo nesse primeiro bimestre de 2022, em comparação ao mesmo período no ano passado. As denúncias foram emitidas no 7º Distrito Policial de Campinas, delegacia de polícia localizada na cidade universitária. E para maiores precauções, os horários de saída e entrada dos alunos são os momentos mais propícios para a realização de crimes, principalmente de furto e roubo. Por isso, é necessário uma maior cautela e monitoramento público nesse período. E agora? Formandos em jornalismo contam suas expectativas com o final da faculdade. Com a reta final do mês de abril ao início das formaturas na universidade. E vamos acompanhar numa reportagem especial chamada E Agora? Como os formandos estão encarando esse encerramento de ciclo e suas principais expectativas no mercado de trabalho. Contando ainda com relatos de ex-alunos formados pela PUC Campinas. Os depoimentos contam com os novos jornalistas formados pela universidade e quais são as maiores dúvidas e medos que envolvem os focas de profissão. O também formado pela PUC Campinas na turma de 2014, jornalista Vinícius Purgato, conta como foi esse período em sua vida e como lidou com as expectativas no novo ciclo. A graduação é apenas o primeiro passo da nossa carreira como jornalista, e não o fim, disse. A festa de formatura dos cursos de comunicação deste ano ocorreu no Espaço Expo América, em Nova Odessa, no dia 9 de abril. Cobertura completa pelo TJ PUC.
Alunos reclamam da falta de acolhimento da Atlética com a volta das aulas presenciais. Com o retorno das aulas presenciais na PUC Campinas e a chegada dos novos alunos, tornou-se essencial a integração entre os calouros e veteranos. A aluna Samira Gabriela Geia, estudante de Publicidade e Propaganda, ingressante em 2021, comenta que no ano em que entrou na faculdade não foi recepcionada por ninguém. Neste ano, com o retorno das aulas presenciais, sentiu falta de apoio dos veteranos em direcionar os calouros com relação às dúvidas e questões. Ela indaga aqui, aspas, para quem não tem uma presença ativa nos grupos como eu, se tornou um desafio conhecer as pessoas, a faculdade e o trabalho realizado pela Atlética. Júlia Belém, estudante de Publicidade e Propaganda e diretora-geral de Esportes da Atlética de Comunicação da Universidade, também comenta. Ela afirma que um dos principais objetivos da Morsa é fazer com que os anos de faculdade dos alunos do CLC sejam os melhores possíveis, através de festas, treinos e participação em jogos universitários. Segundo a estudante, a Atlética é feita para os alunos e por alunos, sendo um ambiente de aprendizado e networking, além de uma oportunidade de estabelecer laços durante o período da faculdade. Alunos e professores destacam pontos positivos e negativos do sistema de ciclos da PUC Campinas. Veja na reportagem de Amanda Atalaia. A PUC Campinas trabalha com um sistema de ciclos que permite que os alunos ingressem em outras turmas já em andamento dentro do curso. De acordo com o planejamento estratégico atual da universidade, disponível em seu site oficial, alguns cursos tiveram redução em sua demanda, enquanto outros tiveram um aumento significativo. E, desse modo, a instituição teve de se adaptar aos reflexos da pandemia. Em entrevista, Marina Trevisan, estudante do 5º semestre de Relações Públicas, comenta como os ciclos impactaram em suas aulas. Foi um pouquinho difícil porque, como eu já tinha um pouquinho de experiência, já estava sabendo bastante sobre as matérias e eles não, eu senti que eu sempre tinha que estar ensinando eles mais do que os professores por estar no convívio de fazer trabalhos e etc. Já Catarina Rio, aluno do 1º semestre de Mídias Digitais, afirma que vem sentindo dificuldades para se adaptar aos ciclos. Quando eu entrei eu fiquei meio perdida, mas a coordenadora logo conversou com a gente e eu entendi como estava sendo o processo e tal, e que é uma coisa muito usada hoje em dia, né, um método de ensino. E os grupos já estavam meio formados, assim. A professora Juliana Sangion, do Centro de Linguagens e Comunicação da PUC Campinas, conta sua opinião sobre os modelos de ciclos. Primeiro, a gente tem que dar bastante atenção em acolher os alunos que estão chegando, né? Então, antes mesmo da didática, eu acho que esse papel do professor é super importante quando a gente trabalha com ciclos. Quando a gente tem uma mesma turma caminhando junto o tempo todo, a gente às vezes não tem um aporte de informação nova, um aporte de um olhar novo, que não foi pensado, né? Então, acho que esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo é chacoalhar um pouco a turma, no bom sentido, né? O sistema de ensino em ciclos ainda divide opiniões entre alunos e professores da instituição. Apesar disso, é necessário entender quais são os motivos pelo qual a PUC optou por utilizá-lo. Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a Central de Atendimento ao Aluno. Amanda Atalaia, é com vocês do estúdio. Obrigada, Amanda. Confira agora o comentário de Ingrid Serafim. Os ciclos são uma metodologia que se dispersa do habitual que estamos acostumados na educação brasileira. E como tudo, requer uma adaptação. Os relatos pelos alunos não passam de uma geração que precisam lidar com esse choque de experiência para que esse novo processo seja comum e facilite o aprendizado das turmas que ainda virão. Na minha perspectiva, os ciclos é um diferencial na educação que a população almeja no ensino superior, que foge do tradicional, trabalhando com a inclusão e oferece aos alunos uma mescla de aprendizado com um toque de empatia. No próximo bloco, saiba o que é NFT e o que os alunos especialistas pensam sobre. Ainda nesta edição, conheça os coletivos políticos da PUC Campinas. Entrevista exclusiva com Ana Carolina Salles, integrante do coletivo Olga Benari.
Slam cresce como poesia alternativa em Campinas. Configurado como uma poesia marginal, aquela que foge dos padrões estéticos e temáticos da poesia tradicional, o slam chega com grande impacto na vida das pessoas que o ouvem. Para o ajudante-geral de armazém e slammer Gabriel Moura Jacinto, de 20 anos, a poesia não é um bicho de 7 cabeças, e sim uma forma mais fluida e acessível de se expressar, além de dar mais possibilidades com a narrativa. Dia 15 de maio, às 18 horas, o Grupo Slam do Meio, de Campinas, organizará um encontro de slammers na Praça Castro Mendes. O evento é aberto a quem se interessar e estiver disposto a se arriscar nas batalhas de rima. Museu de Arte Contemporânea de Campinas, o MAC, apresenta a mostra do artista plástico e fotógrafo Antônio Rosseno de Lima. Nascido na década de 20, no Rio Grande do Norte, Antônio Rosseno veio para Campinas aos 22 anos, onde se dedicou às telas chamadas da arte bruta, um tipo de arte mais autêntica que foge dos padrões estéticos e valoriza as emoções do artista. Além das pinturas, Rosseno também se dedicou às fotografias da comunidade onde viveu, Três Marias, em Campinas. As obras de Rosseno são destacadas pelo professor Geraldo Porto, primeira pessoa a comprar o seu quadro. O artista anexava bilhetes em suas obras descrevendo o material que utilizava nas produções. Além disso, ele possui um acervo de fotos no Centro de Memória da Universidade Estadual de Campinas, sendo também reconhecido em outros países, como Alemanha e Suíça. Falecido em 1998, Rosseno deixa seu legado enquanto um amante da fotografia e das telas. A mostra reúne um conjunto das fotografias e pinturas do artista. A entrada é gratuita e ocorre de terça a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, no Museu de Arte Contemporânea de Campinas. Falta de incentivos artísticos prejudica atores de Campinas. Dados do IBGE de 2020 apontam que apenas 23,4% dos municípios brasileiros possuem teatros ou salas de espetáculos. O número é considerado baixo para a extensão territorial do país. No entanto, artistas campineiros continuam insistindo na arte para garantir a sua renda mensal. A professora de teatro Pamela Villanova, mestre em artes de cena pela Unicamp, acredita que, para maior inserção da arte, é preciso que haja condições de acessibilidade ao público. Ela diz que, abre aspas, não é uma questão de pensamento colonialista da arte, mas sim um pensamento de distribuição de renda e oportunidade para aprender a produzir arte e terem mais oportunidade de circular. Fecha aspas. O NFT é um tipo diferente de token com valor único criptografado. Na reportagem de Larissa Fortunato, você vai ver a opinião de estudantes e especialistas sobre. O mercado de NFT virou tendência durante a pandemia, logo quando chegou no campo das artes visuais. Um ativo NFT serve como identidade digital de um item, que garante a posse de um bem exclusivo. Segundo dados da startup DAP Radar, que levanta transações negociadas em plataformas de blockchain, o volume de vendas de 2020 foi de 100 milhões de dólares e em 2021 o valor total saltou para 23 bilhões. Jovens inteirados nessa novidade digital defendem que a arte tradicional pode ficar para trás com a chegada deste novo ponto de vista artístico. A aluna de administração do primeiro semestre da PUC Campinas, Cauane Camargo, comenta sobre o assunto. Veio para ficar, porque basicamente é como se fosse um mercado, né? Eu acho que o mercado ele movimenta bastante, então eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Talvez possa ser, sei lá, um novo Bitcoin, talvez. A arte você compra e enquadra. O NFT é basicamente a mesma coisa. Você compra ele, você pode ter ele em qualquer lugar, no seu celular, no seu perfil do Instagram, por exemplo. Bastante gente já está falando, comprando, e eu acho que vai ser basicamente o novo mundo da arte. Esses conteúdos se tornaram uma espécie de símbolo de status no mundo digital. E grandes obras de arte permitem que seus compradores tenham benefícios exclusivos, que vão desde acesso a grupos fechados em plataformas de comunicação até entrada VIP em festas, camarotes e eventos. Mas e quanto à arte tradicional? Convidamos Paulo Cheida Sanz, doutor em artes pela Unicamp e professor de artes visuais da PUC Campinas, para explicar sobre o surgimento dessa nova segmentação artística. É comum que novos caminhos para a arte surjam, né? O currículo do artista é que ditava praticamente o valor das obras, né? Entende? Então, uma obra de um artista que está iniciando nunca iria alcançar o preço de um artista que tinha 50 anos de carreira e com obras espalhadas pelo mundo. Muitas vezes um artista pode vender um trabalho com um valor exorbitante, entende?
mas depois ele ser esquecido muito facilmente com o tempo. Somente a história que vai registrar aquilo que ficou com valor. A única coisa que eu espero como artista, né, e como professor no caso, é que aconteça um discernimento maior das pessoas no sentido de sensibilidade, né, no sentido de apreciação cultural, entende? E não a gente apreciar somente o que parece que é um certo modismo, né? Para os profissionais da arte tradicional, o manuseio dos materiais e escolha de cores no desenvolvimento de uma obra são fundamentais para o fazer artístico. Sendo assim, o NFT desafia essa concepção e seus próximos passos no mercado ainda são um mistério. Só com o tempo é que vai saber realmente se os artistas que estão vendendo obras assim, que estão sendo valorizados, se vão realmente conseguir manter a carreira e se vão conseguir ser respeitados no futuro. Obrigada, Larissa. E para mais informações, confira agora o comentário de Heloísa Pereira. É com você, Heloísa. Boa noite. Como bem descrito pelo professor Sheida e pelo estudante Kawane, o mercado de NFT vem ganhando cada vez mais destaque no campo da arte. E uma das razões que, obviamente, possibilitou esse destaque foram as plataformas digitais. Apesar de ser atrativo, o processo de compra de um NFT não é fácil nem acessível. Além do poder aquisitivo para se adquirir um, é necessário também entender sobre as criptomoedas, ou seja, as moedas virtuais, e como aplicá-las na compra de um arquivo digital. Outro ponto a ser destacado é o valor comercial de um NFT. Pagar milhões por uma obra que teoricamente não pode ser reproduzida se tornou apenas mais um símbolo de status social. O valor da compra não está no objeto em si ou no que ele tem a oferecer como reflexão para a sociedade, por exemplo, e sim no prestígio que o comprador vai ganhar. Vale ressaltar também que o mercado da arte está mais aberto às transformações, ou seja, a forma como se produz e consome arte mudou. Não é mais necessário você ir até um museu apreciar determinado quadro. Você pode ver esse mesmo quadro pela tela do seu celular ou do seu notebook, ou pesquisar por qualquer outra obra de arte, de qualquer época, de qualquer momento e a qualquer lugar. É com vocês no estúdio, Sabrina e Otávio. Otávio não, Ingrid. Você conhece Eliane Brum? Confira neste bloco de cultura a sugestão de leitura da escritora e jornalista aniversariante deste mês, reconhecida por mais de 40 prêmios nacionais e internacionais de reportagem. É com você, Gabriela Alves. O Olho da Rua, por Eliane Brum. Uma repórter em busca da literatura da vida real é a indicação literária de hoje. 10 grandes reportagens e seus bastidores, em que a autora se propõe a criar pontes entre Brasis desiguais, além de apresentar histórias surpreendentes, as quais muito provavelmente o leitor terá contato pela primeira vez neste livro. Parteiras da Amazônia, o abandono na terceira idade, mães vivas de uma geração morta na periferia do Rio de Janeiro e o testemunho dos últimos 115 dias de vida da merendeira Dona Ilse. São apenas 4 das 10 reportagens marcantes dessa obra. Esse livro apresenta histórias de pessoas comuns, por uma narrativa rica em metáforas e um olhar humanizado. A repórter se propõe, como ela diz, a registrar a história em movimento e exercer com rigor e respeito à palavra exata o jornalismo literário da vida real. Essa é uma leitura obrigatória para futuros jornalistas e para quem enxerga na vida alheia uma oportunidade de aprendizado. Obrigada, Gabriela. E no próximo bloco, veja os comentários de alunos sobre a seleção brasileira na Copa deste ano e quais serão os seus adversários mais fortes. Ainda nesta edição, confira a entrevista exclusiva com Ana Carolina Salles, integrante do coletivo Olga Benário, sobre a importância e formação de um coletivo político na PUC Campinas. Investimentos da empresa Red Bull no meio esportivo gera resultados positivos no Bragantino. Em entrevista, Gustavo Herbeta, especialista em marketing esportivo, analisou que o esporte é
únicas ferramentas de comunicação que possuem um elo emocional com os seus fãs e a capacidade de transformá-los em um consumidor daquela marca que se associa a ele. O crescimento do Braga nesses últimos 3 anos se deve ao fato do time ter sido integrado à Red Bull, marca de energéticos que vem ganhando notoriedade no meio esportivo e recebem em casa o Corinthians, onde disputa no domingo o Brasileirão. Nos últimos jogos, a equipe vem conseguindo bons resultados e tem chances de se classificar para o mata-mata da Libertadores. Skatistas elogiam a pista profissional em Campinas que foi inaugurada em março. O Parque Taquaral recebeu uma pista de skate street, incentivando a prática do mais novo esporte olímpico. Segundo a Prefeitura, a pista poderá receber competições estaduais, nacionais e até internacionais. 2 meses após sua abertura, skatistas que frequentam o lugar relatam que é a melhor pista em Campinas, pois as demais carecem de estrutura e cuidado por parte da cidade. E disseram que depois do skate se tornar uma modalidade olímpica, muitos perderam o preconceito de que é uma prática marginalizada e começaram a frequentar a pista. Aos domingos são os dias mais cheios e às vezes acontece um campeonato amador. Vulnerabilidade no esporte. Time de futebol do São Marcos em Campinas carece de incentivos financeiros e de infraestrutura. A falta de acesso democrático ao esporte afeta os times das periferias. Evandro Magalhães, presidente e técnico do time de futebol feminino da Associação Esportiva Atlético Unidos dos Amarais, comenta que para arrecadarem fundos, o time vende rifas e recentemente a Fibranet entrou como patrocinador e fornece uma quantia mensal mínima para cobrir os gastos. Inclusive, com um centro de treinamento particular semanal, já que o único campo público cedido para elas treinarem ficava disponível somente 2 vezes por mês. Apesar das dificuldades no ano passado, elas foram vice-campeãs da Taça Band e atualmente disputam a Copa Ouro Verde e pela primeira vez a Liga Campineira na modalidade futsal. Para saber mais sobre patrocínios e jogos do time, as meninas estão no Instagram como @atletica_unidos. Treinador da Morsa comenta como está sendo a preparação das atletas de futsal para o Juca, após 2 anos sem realizar por conta da pandemia de Covid-19. Segundo João Pedro Sanches, treinador do time de futsal feminino, o time tem feito um treino e um amistoso preparatório por semana. E comenta que a preparação conta com várias frentes técnico-táticas, socioeducacional e psicológica. Além disso, relata que tem surtido bastante efeito positivo, tanto com a comissão técnica quanto com as meninas. A Atlética Morsa da PUC Campinas está disputando a Série Ouro. Você pode acompanhar as notícias sobre os jogos pelo Instagram da Atlética, @MorsaPUCCamp. Confira agora com Ana Beatriz Toccoli a opinião dos estudantes da PUC Campinas sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo. Na editoria de esportes de hoje, nós vamos falar sobre a Copa do Mundo. 2022, ano de Copa, o Brasil mais uma vez vai disputar o título mundial. Vamos ouvir as expectativas do público para a Copa do Mundo. Confira na reportagem de William Castro. A Copa do Mundo é um evento mundial que reúne o povo brasileiro e nesse ano será disputada no Catar, com o Brasil em busca de seu 6º título mundial. Perguntamos para alguns alunos da PUC Campinas quais são suas expectativas em relação ao Brasil nessa Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil é favorito sim, Vini Malvadeza tá aí, Neymar também, pô. E acho que dá para ser campeão sim, mano. O Brasil tá no topo dos rankings da FIFA nesse momento, né? E eu acho que ela é sim a favorita para ganhar a Copa do Mundo. Como um bom brasileiro, eu vou estar torcendo para conquistar o Hexa e a esperança é a última que morre. Acho que é a favorita e com certeza dá para ganhar, né? Não sei se ganha, talvez nas quartas de finais. É a final, mano. Facilmente ainda. A gente tem que torcer pro Brasil mesmo e tem que ser campeão. O brasileiro nunca vai desistir, sempre vai acreditar que o Brasil tem grande chance de chegar na final. Tem um caminho complicado ali se passar da fase de grupos, mas eu acredito. Tem alguma seleção que você acha que vai ser muito desafiadora pro Brasil? Acho que a França aí bem forte, Inglaterra também e a Bélgica talvez, né? França, sem dúvida. Acho que talvez a Inglaterra também. Argentina, com certeza, porque a gente já perdeu a Copa América para eles. Eu acho que a gente vai ter uma surpresa ali com Sérvia, Suíça, que a gente vai pegar na fase de grupos. Mas acho que vai ser mais fácil para o Brasil, de qualquer jeito. Certamente a França, porque ela é a atual vencedora da Copa do Mundo, né? A Bélgica vem muito forte também. A Inglaterra e quem sabe até Portugal. Alemanha. Alemanha, talvez? A Alemanha ainda tá um pouquinho ali para mim, o 7-1 bateu um pouco, tá batendo até hoje, então acho que
que ela pode ser uma rival bacana. Inglaterra, França. Acho que só também, acho que mais tem capacidade de jogar contra o Brasil atualmente. Pode cair ou Portugal, Uruguai, depois pegar a Alemanha também na semi. Acho que é um caminho bem complicado, mas se quer ser campeão tem que estar disposto a enfrentar quem tiver que ser. E qual jogador você acha que pode se destacar individualmente? O Ney, talvez o Cristiano Ronaldo aí, eu gosto bastante dele, acompanho ele pra caramba aí. E o Messi também, né? Os caras estão jogando pra caramba. O Mbappé, você é louco, o Mbappé é bravo. Então, mano, acho que um dos top 3 aí seria mais o Messi, o Neymar e o Mbappé. O Vinícius Júnior tá tendo uma fase muito boa, né, nesse momento. O Benzema pode se destacar nesse momento também. Vini Júnior, não sei se ele vai de fato entrar em muitos jogos, vai ter muito tempo de jogo, mas eu gostaria de ver ele jogando. Eu torço muito pelo Neymar, não posso mentir, mas eu acho que de fase assim, o Mbappé é um grande nome, o Haaland. O Brasil está no grupo G da Copa do Mundo e estreia no dia 24 de novembro contra a Sérvia. Pela primeira vez em sua história, a Copa do Mundo será realizada em novembro devido a condições climáticas do país sede. Com vocês do estúdio, William Castro. Os torcedores brasileiros estão confiantes de que o Brasil vai trazer o título para casa. E agora, nosso comentarista Diego Pérez analisa o grupo do Brasil na Copa do Mundo. Boa noite, Diego. Boa noite, Ana. A Copa do Mundo é uma competição imprevisível. O Brasil, mesmo sendo uma das seleções favoritas, acabou perdendo nas últimas fases. Neste ano, o Brasil está em um grupo equilibrado e enfrenta seleções fortes com comprometimento tático. A Sérvia, com um elenco de destaque de jogadores na Europa, acabou derrotando Portugal nas eliminatórias. A Suíça acabou derrotando a Itália e terminou com um empate na Copa do Mundo de 2018 com o Brasil. A seleção de Camarões está com um novo técnico, o que dificulta saber quais são os próximos passos da seleção africana. Obrigada, Ana e Diego. E no próximo bloco, coletivos políticos pedem menos burocratização e mais diálogo na universidade. Entrevista exclusiva com Ana Carolina Salles, integrante do coletivo Olga Benário. Aumenta o número de jovens com título de eleitor após a campanha de famosos. Segundo o TSE, número entre 16 e 18 anos era mais baixo da história. Até 21 de março, mais de 854 mil jovens solicitaram a emissão e estão aptos para o voto. Só em uma semana, emitiram mais de 96 mil títulos. Para o cientista político e analista do TSE, Diego Cruvinel, o incentivo de figuras como Anitta e Whindersson Nunes ajudou no aumento. O TSE também estimulou a adesão ao título de eleitor por meio da Semana do Jovem Eleitor. Quem completa 16 anos tem até o dia 4 para tirar o título pelo site tse.jus.br. Saiba como mudar a sua zona eleitoral para as eleições de 2022. Muitos estudantes se mudaram recentemente para Campinas devido à volta às aulas. Com essa mudança, é necessário regularizar o título de eleitor. Os eleitores têm até o dia 4 de maio para regularizar o título, e é possível fazer isso de forma online. Basta acessar o site do TSE, titulo.net, e solicitar a transferência. E para preencher o formulário, é necessário que tenha passado pelo menos um ano desde a última transferência e ter residência de no mínimo 3 meses no novo endereço. Após realizar os procedimentos indicados, você deverá baixar o aplicativo do e-Título em seu celular. Em alguns dias, suas informações serão atualizadas. O Poupa Tempo Digital facilita acesso aos serviços disponíveis na plataforma. Segundo a Companhia de Processamento de Dados de São Paulo, Prodesp, responsável pela administração e suporte técnico do local, o formato tem foco no digital para que os usuários tenham mais autonomia para concluir suas solicitações. O posto fica localizado no Paço Municipal. O horário de funcionamento é das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta, e até a 1 hora da tarde aos sábados. Não é necessário fazer o agendamento para usar o espaço.
estudantes podem solicitar passe universitário para conseguir descontos no transporte. E estudantes que moram em Campinas e a mais de 1.000 metros da universidade podem solicitar o bilhete universitário para descontos na passagem. É só acessar o formulário no site da Transur, enviar os dados e documentos. O resultado é mostrado em alguns dias no site. O aluno que não tem direito ao benefício pode entrar em contato com a prefeitura de sua cidade para saber se existe algum subsídio para o transporte. Algumas dessas cidades da região chegam a pagar até 50% da locomoção. Confira outros destaques da editoria política com Maria Eduarda Malmesso. Boa noite. Hoje na editoria de política iremos conhecer melhor sobre os coletivos políticos na PUC Campinas. Os coletivos são organizados pelos estudantes para debater sobre os mais variados temas. Confira na reportagem do João Vitor. A política faz parte do nosso dia a dia e na universidade não é diferente. Alguns alunos da PUC Campinas organizam coletivos políticos para debater sobre os mais variados temas. Hoje, estou aqui com alguns alunos para comentar sobre os coletivos. Felipe Santos, de 24 anos, é estudante de Medicina e participa do coletivo MUP, Movimento pelas Universidades Populares. Felipe, eu queria saber de você, qual é a principal conquista do seu coletivo? João, acho que a principal conquista nossa foi a organização de um projeto de extensão popular, no qual a gente organiza uma oficina de saúde da mulher numa ocupação chamada Vila Operária em Sumaré. Eu queria saber quais dificuldades vocês tiveram que enfrentar para conseguir superar, para conseguir atingir esse objetivo. Eu acho que a principal dificuldade é a burocratização do processo de organização dos coletivos dentro da PUC. A gente preza muito por uma organização coletiva, independente, e a gente sempre acaba enfrentando barreiras burocráticas para acessar local, para a gente conseguir utilizar o espaço do campus para que a gente possa se organizar. E a última pergunta agora para encerrar, eu queria saber de você, está quase concluindo o curso, eu queria saber quais são suas expectativas para o futuro do seu coletivo. Eu acho que para o coletivo o que a gente visa e sempre trabalha é conseguir organizar os estudantes, né, da universidade em volta desse nosso projeto e principalmente na construção da Universidade Popular. Então espero que daqui alguns meses e anos a gente esteja cada vez mais forte, que esse projeto consiga aparecer e fazer efeito no cotidiano dos estudantes. Agora estamos aqui para falar com um outro aluno que também participa de um coletivo político. Estou aqui com Cadmiel Henrique, de 25 anos, estudante de Ciências Sociais. Ele participa do coletivo LGBTQIA+, Marcha P. Johnson. Bom, então para começar a primeira pergunta, eu queria saber como surgiu o seu coletivo. Bom, o nosso coletivo LGBTQIAP+, Marcha P. Johnson, presente hoje na PUC Campinas, surgiu em 2019 a partir de mobilizações de estudantes que ocorreram dentro da PUC Campinas, pós um caso de racismo que houve, né? E então estudantes se organizaram, estudantes LGBTs, negros também, se organizaram do Centro Acadêmico de Ciências Sociais e também do CCHSA e construíram esse coletivo LGBTQIAP+. Qual que foi a principal dificuldade que vocês encontraram para expandir esse coletivo dentro da universidade? Bom, nós encontramos as barreiras de burocratização, de falta de diálogo por parte da reitoria e por parte da universidade, e aí a gente sabe que com essa falta de diálogo a gente não constrói esse movimento de trazer mais diversidade para dentro da universidade, diversidade sexual e de gênero, que é a pauta que o coletivo LGBT luta. E agora a última pergunta para fechar, eu queria saber sobre as suas perspectivas para o futuro do seu coletivo. Bom, que a universidade possa estabelecer o diálogo conosco e que nós estamos abertos sim ao diálogo para construir esse movimento dentro da universidade para combater a LGBTfobia. Muito obrigado. Bom, os coletivos estão aqui para defender os direitos políticos dos estudantes. Se você se interessou, você também pode participar. Exerça o seu direito político. Com vocês do estúdio, João Vitor Bueno. Obrigada, João Vitor. Ouça agora o comentário de Bruno Costa. Pertenço a um curso de comunicação. Chamo a atenção para a importância da criação e manutenção de um coletivo dentro do curso de jornalismo, para discutirmos as demandas e estabelecer diálogos com a universidade. Para além de um espaço de denúncia e resistência contra atitudes presentes no cotidiano, o coletivo é para se consolidar como um produto
de uma formação diferenciada em comunicação, garantindo a diversidade dos debates, o aprofundamento da concepção de sociedade através das discussões e estudos promovidos. Acredito que a PUC deveria melhorar a burocratização do trabalho dos coletivos para construirmos um ambiente cada vez mais diverso. Hora de atualização. Os repórteres Rita de Cássia e André Guilherme entrevistaram agora a militante Ana Carolina, participante do coletivo Olga Benário, que milita ativamente pelo feminismo marxista. Boa noite, Maria Eduarda. Estamos aqui com Ana Carolina, estudante do último ano de Filosofia e professora da rede estadual, que vai nos falar um pouco mais sobre o coletivo dela, o Olga Benário. Ana Carolina, baseado no que ouvimos de outros membros de outros coletivos, há uma grande queixa em relação ao crescimento deles. Qual é a principal dificuldade que vocês enfrentam nessa área? Boa noite, gente. Então, a principal dificuldade, primeiro, né, é as mulheres entenderem a importância de estarem organizadas num coletivo feminista, né? Aí, dentro dessa dificuldade, já é uma dificuldade na denominação feminista, né, de se autodenominar feminista, né, de levantar essa bandeira. Então, há uma falta de informação sobre esse coletivo, sobre esse movimento. A segunda, principalmente aqui na PUC, é por conta da jornada das mulheres estudantes. Muitas são mães, muitas trabalham, estudam, às vezes cuidam de algum parente em casa. Então, a maior dificuldade é o tempo de organizar essas mulheres, né? Elas terem tempo de participar das reuniões do coletivo, como também das atividades que a gente realiza no final de semana, das rodas de conversa, dos cursos. Então, a maior dificuldade é por conta das jornadas, né? Das mulheres que são sobrecarregadas, então da falta de tempo para se organizarem. Ana Carolina, e boa noite. Como esse coletivo ele representa os alunos politicamente tanto para a universidade quanto para a sociedade? Bom, então ele é um coletivo feminista, né? Isso já tem um grande impacto na sociedade. A gente então faz reuniões em núcleos, né? Nosso movimento é um movimento nacional. Então aqui em Campinas nós temos 4 núcleos, né? Unicamp, PUC, um núcleo na comunidade Menino Chorão e um núcleo no centro. Então nós fazemos reuniões. E dentro das reuniões a gente tem a etapa do debate, então da troca de conhecimento, né, entre os membros do coletivo. Aí a segunda etapa é também o acolhimento das mulheres, né, a conversa em grupo, o pertencimento social, que é estar em grupo e poder debater, poder contar suas vivências. E a terceira etapa também é a divulgação do coletivo, a denúncia sobre os casos de violência, né, e também a cobrança das políticas públicas, né, a cobrança dos nossos direitos. Então isso afeta pessoalmente as mulheres, né, com a informação do que é violência, muitas não sabem o que é violência. Então quando a gente sabe, a gente consegue identificar nos ambientes. Então essa informação ela transpassa os muros da universidade, então elas levam esse conhecimento para casa, levam para o emprego, né, levam para outros espaços. E o impacto social disso é, sobretudo, a cobrança, né? A luta pelos direitos das mulheres, né? A luta pela nossa vida, pelo nosso direito principal, que é a vida. E quais bandeiras existem por trás do movimento do Olga Benário? A primeira bandeira que a gente levanta, né, que nem está tanto por trás, né, o que a gente já deixa bem claro, que é a bandeira contra o capitalismo, né? O Olga é um movimento que luta pelo fim da sociedade capitalista e que acredita que a gente pode construir uma sociedade nova, né, que é uma sociedade socialista, onde de fato as mulheres podem realmente terem suas vidas garantidas, né, poderem viver dignamente. Então a gente também luta contra o machismo, contra o patriarcado, contra todo tipo de intolerância, racismo, transfobia, LGBTfobia. E atualmente nós também levantamos a bandeira contra o governo do atual presidente, o governo Bolsonaro. E por que você sentiu a necessidade de criar o coletivo, de agir perante essas causas? Bom, então o coletivo ele foi criado há 10 anos, né? Fazem 10 anos que nós temos o Movimento de Mulheres Olga Benário, que é um movimento nacional. E eu me organizei, não foi aqui na PUC, eu nasci na periferia da Zona Leste de São Paulo, né? E eu, como mulher periférica, entendo assim, tenho sofrido na pele
como que é viver à margem da sociedade, além de ser mulher, né, além de morar na periferia, aonde as políticas públicas de fato não acontecem, né? Então, eu também entendi que sozinha não posso nada, que no coletivo nós conseguimos muita coisa, a gente consegue muitas coisas juntos. Então, a minha organização foi por acreditar que é um movimento sério, que luta na prática pela vida das mulheres e que dentro de um movimento eu poderia, no mínimo, lutar pela minha vida e pela vida de outras mulheres. E qual o funcionamento, como funciona a divulgação dessas propostas e quais são os planos de ações que vocês tomam? Então, o Olga, né, a gente divulga o Olga principalmente pelas redes sociais, como o Instagram, nós temos páginas no Instagram, e também as ações nós promovemos palestras, cursos, cartilhas, né, com conhecimentos, com conteúdos que ajudam as mulheres, além das reuniões em grupo, nós também temos casas de referência pelo Brasil, são mais de 10, que atendem mulheres vítimas de violência. Carolina, a gente agradece a sua participação. De fato, a gente entende que é uma luta muito vívida na sociedade que a gente tem hoje e a gente vai continuar acompanhando essa história. É com você, Maria Eduarda. Obrigada, Rita, Ana Carolina e André. Voltamos agora aos estúdios. Obrigada, Maria. E o TJ PUC fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, Otávio.